Em 2021, o perfeito será visto em você. Pai, nós te damos graças nessa noite. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nos rendemos à tua palavra que transforma, a tua palavra que liberta, a tua palavra que estabelece todas as coisas. Através da tua palavra, aquilo que não existe, aquilo que existe foi criado a partir de algo que não existia. A tua palavra é o que dá vida, é o que dá luz, é o que põe ordem ao caos. Que a tua palavra estabeleça essa ordem nessa noite dentro de nós, que a tua palavra estabeleça identidade em nós. Nós levamos cativo todo o espírito ao teu senhorio e declaramos que a tua palavra será estabelecida nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Podem se sentar. Nós estamos vindo de dias de celebração. Quantos estiveram aqui no culto da virada? Nós somos uma igreja que fica muito atenta aos marcos proféticos, e para nós a virada do semestre é um momento de reflexão importante, porque nós temos uma palavra profética do Senhor para esse ano. Quantos se lembram qual é a palavra desse ano? Já esqueceram? Edificando um testemunho perfeito. E o apóstolo Hélio nos deu um comissionamento aos ministros, para que nós, como ministros da casa, pudéssemos avaliar a nós mesmos em que estágio nós estamos dessa edificação. E quando ele mandou essa mensagem para mim, eu pensei de uma forma de bate-pronto muito natural, e isso é muito comum entre nós, quando nos pedem para avaliar a nossa edificação. Se alguém puder subir um pouco mais o som do teclado do Giovanni ali, eu gosto quando ele me acompanha aqui, não estou ouvindo. E nessa avaliação, a gente começa a avaliar a nossa edificação a partir das coisas que nós fazemos. O que nós produzimos? Qual o testemunho que nós produzimos? O que nós edificamos? Quais os resultados que nós obtivemos até agora? Essa é a nossa tendência natural de querer avaliar como o ano está indo, através de resultados visíveis. Mas Deus, Ele não avalia as coisas pela perspectiva que nós avaliamos. E o Senhor me falava que antes de nós pararmos para refletir com relação àquilo que nós temos edificado, nós temos que entender que a primeira edificação, que o principal trabalho nesse ano de edificar um testemunho perfeito não é nosso, mas é do Espírito Santo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e se lembre da palavra profética do Senhor para nós nessa noite. Há uma espada afiada que precisa penetrar o teu interior, que precisa te alinhar por dentro, que precisa quebrar na sua mente estruturas de pensamentos que você carrega, que você traz, às vezes por anos, fruto da tua história, fruto do teu ambiente familiar, fruto dos problemas e situações que você vivenciou. Isso vão criando estruturas mentais que estabelecem a tua maneira de ser, o teu comportamento. E daí tem pessoas que tem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas na realidade o nosso comportamento, ele pode ser ajustado a partir da maneira como nós pensamos. Se você transforma a maneira de pensar, você transforma o seu comportamento. E Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14 nos diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse primeiro versículo já nos traz uma verdade muito importante e absoluta. Quantos já ouviram um ditado popular que diz: todos são filhos de Deus? Você já ouviu alguém dizer isso? Todos nós somos filhos de Deus. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade bíblica. A Bíblia não fala que todos são filhos de Deus. A Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Aqueles que o receberam e Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vivemos no mundo onde caminham sobre a face da terra filhos de Deus e outros que não são filhos de Deus, porque não são guiados pelo seu Espírito.
A sequência do texto nos diz: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize. O evangelho não é uma religião que te escraviza, é uma vida que você porta, para andares uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Agora preste atenção, muita atenção nesse versículo. Esse versículo é muito chave para nós esse ano e no dia de hoje. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você entendeu? O Espírito Santo tem um trabalho de testemunhar ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu vou terminar de ler, depois a gente volta aqui. Se somos filhos, então também, agora ele começa a falar tudo que nós temos direito por ser filhos. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos também da sua glória. Por que o Espírito Santo precisa testemunhar ao meu espírito e ao seu espírito que nós somos filhos de Deus? Porque muitos de nós, muitas vezes frequentamos a igreja por anos. Um dia entregamos a nossa vida a Jesus, um dia começamos a frequentar uma igreja, dizemos para as pessoas que somos evangélicos, mas nós não entendemos o que é ser filho de Deus. Esse trabalho é um testemunho do Espírito Santo ao nosso espírito. Ele precisa nos convencer. Por quê? Porque a nossa identidade, os nossos pensamentos foram maculados pela nossa velha natureza. Nós nascemos através de uma natureza caída, e essa natureza caída nos roubou o ambiente eterno que nós sempre vivemos. Você sabia que você existe antes de ter nascido? Quantos já sabiam? Você sabia disso? Que você existe em Cristo desde antes da fundação do mundo? Quantos podem dizer amém? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês: como era a sua vida em Cristo antes do teu nascimento? Quantos podem me relatar detalhes da sua vida antes de se manifestar nessa terra? Ninguém. Por que nós não podemos relatar nada a respeito da nossa vida com Cristo antes do nascimento? Porque quando nós viemos a esse mundo, nós fomos aprisionados no espaço e no tempo. Nós fomos arrancados da eternidade. E nós passamos então a viver no corpo do pecado, que não tem conexão com a eternidade. Mas nós temos uma identidade que é eterna. Então qual é o trabalho do Espírito Santo? É ativar em nós uma memória eterna que nos faça saber quem nós somos antes da nossa criação, antes do nosso nascimento. E por que isso é tão importante? Porque é isso que estabelece a nossa identidade, quem de fato nós somos. A maioria de nós que está aqui nessa noite, se eu perguntar quem você é, se eu pedir para que você se descreva, você vai descrever sua vida a partir das suas histórias de erros e de acertos. Você provavelmente foi alguém marcado por situações e circunstâncias que te roubaram e que te fizeram caminhar com um bloqueio da sua memória eterna, de quem você era em Cristo antes da fundação do mundo. E por isso, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele tem um trabalho que é testemunhar para o nosso espírito. Olha que coisa mais linda! O Espírito Santo tem que testemunhar para o nosso espírito quem nós somos. O Espírito Santo tem que falar ao nosso espírito que nós somos filhos, nos ensinar a ser filhos. Você não é o fracasso que você experimentou. Você não é o resultado dessa dor que te angustia e que aperta o teu peito. Você não é simplesmente o resultado de uma separação, de um divórcio, de uma rejeição.
Você não é alguém que carrega um estigma, que tem dificuldade inclusive com a tua sexualidade, porque um dia no teu passado, na tua história, você sofreu um abuso. Você não é isso. Você não é o resultado dos acasos e dos acontecimentos da vida. Você tem uma história antes da fundação do mundo, que não pode ser alterada pelos problemas que você passa. Só que, enquanto essa identidade eterna não é formada em nós, nós caminhamos oscilando nos nossos pensamentos, em virtude das realidades que nós vivemos. Somos vulneráveis, somos frágeis às situações, às circunstâncias da vida, por falta de conhecimento da nossa real identidade. É o Espírito Santo que coloca em nós esse clamor, essa palavrinha que se chama Abba, Pai. É o Espírito Santo que testemunha em nós a paternidade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira pessoa que portou o Espírito Santo dentro de si foi Jesus. Amém? Quando Jesus veio a esse mundo, quando ele nasceu do ventre de Maria, ele carregava dentro dele o Espírito de Deus. E mesmo Jesus, por ter rompido com a eternidade para ser encapsulado num corpo natural, ele perdeu o acesso à eternidade, porque ele foi 100% homem. Sim ou não? Sujeito inclusive à morte. E quando ele se desconecta da eternidade, o Espírito Santo teve pela primeira vez o trabalhar sobre a face da terra de convencer alguém de que esse alguém era filho de Deus. A primeira pessoa que o Espírito Santo teve que convencer que era filho foi Jesus. Você consegue imaginar isso? Que Jesus, quando criança, ele não tinha sua identidade formada. Jesus, com seus 5, 6, 7, 8 anos, ele foi tendo experiências com o Espírito Santo que habitava nele e que revelava a ele que ele era o Filho de Deus. Amém? Jesus foi o primogênito, Jesus foi a primícia, mas a obra que o Espírito Santo operou nele, agora ele opera em todos nós. Vai nos convencendo: olha, você é filho. Sabia que você é filho e você veio sobre a face da terra simplesmente como uma testemunha do seu pai? Você foi enviado pelo seu pai. Quem foi ensinando isso a Jesus? Os judeus? A teologia? Não, repita comigo: o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem um trabalho de testemunhar ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, a paternidade de Deus. E muitos de nós que temos dificuldade em entender o assunto paternidade, a gente acha que não entende o que é ser filho, porque fala assim: ah, apóstolo, você não sabe o contexto familiar que eu vivi. Eu tive um péssimo pai ausente, meu pai se separou da minha mãe, meu pai morreu, eu nunca conheci meu pai, a minha família era complicada. Uma família desestruturada, uma família estruturada não é suficiente para te trazer uma identidade de filho. Você ouviu o que eu te disse? Você acha que pelos problemas que você teve na família você não sabe ser filho? Não tem a ver com isso, porque uma família estruturada não é suficiente para produzir em você uma identidade de filho. Pode facilitar, pode te ajudar, mas não é suficiente. Tem gente que pensa assim: eu acho que eu não sei ser filho porque eu não tenho intimidade com o apóstolo L. Eu não sento na mesa com ele, eu não frequento a casa dele. A nossa identidade de filho não vem através da intimidade com o nosso pastor. Você pode caminhar do lado de um homem de Deus, você pode passar todos os dias da sua vida servindo, caminhando, comendo junto e nunca entender o que é ser filho. Conheço inúmeras pessoas que já caminharam perto de mim sem nunca entender a realidade espiritual do que é ser filho, do que é ser pai. Tem pessoas que acham
que vão entender o que é ser filho pelos cargos e pelas funções que ocupam dentro do ministério. Ah, quando eu estava em tal ministério eu fazia isso, fazia aquilo, eu pregava, eu cantava, eu assobiava. Agora eu vim para cá, eu não faço muita coisa. Então você quer dizer para mim que você vai se sentir filho à medida que você faz algo? Me desculpa, mas isso também não é. O que produz em você uma identidade de filho não é o fazer, não são as atividades que você executa. O Caio e a Bruna podem acordar, não arrumar a cama deles, não obedecer, não fazer nada do que eu pedi para fazer. E de repente, num abrir e piscar de olhos, eles acordam e resolvem arrumar a cama num outro dia, e resolvem obedecer. Deixa eu te perguntar, as atividades que eles fizeram ou não fizeram, os tornaram mais ou menos filhos? Não, porque a identidade de filho não se dá com aquilo que nós fazemos. Então, como nós entendemos o que é ser filho? Através do testemunho do Espírito Santo que habita em nós. O problema, irmãos, é que muitos de nós não temos conseguido ouvir a voz do Espírito. A voz do Espírito é uma voz suave, é uma voz sutil, é uma voz delicada, ela não é invasiva. A voz do Espírito, ela é ouvida quando em nós há um clamor por ouvir a sua voz. Quantos dias na minha vida eu chorei diante do Senhor e pedi ao Senhor, por favor, fala comigo. A única coisa que eu preciso é ouvir a tua voz. E para mim, os dias mais difíceis da vida não foram diante da dimensão dos problemas que eu enfrentei, mas foram os dias que eu enfrentei o silêncio do Senhor comigo. Porque é a voz do Espírito que me dá destino, é a voz do Espírito que me dá descanso, é a voz do Espírito que me traz identidade. O que vai te revelar a profundidade do que é ser filho é o testemunho do Espírito Santo em você. Amém? Um cristão sem o testemunho do Espírito Santo tem uma fé muito frágil, porque uma crença tem poder de governar uma vida. Se cremos errado, a nossa vida vai estar errada. E nós cremos a partir daquilo que nós ouvimos. Se nós ouvimos a voz do Espírito, ela vai governar a nossa vida, nós vamos crer naquilo que Ele disse, e nós vamos nos mover através daquilo que Ele foi falado para nós. Agora, se nós não conseguimos ter um testemunho claro do Espírito Santo de quem nós somos, nós vamos ser governados pelos nossos pensamentos, que são facilmente influenciados pelo inimigo, pelas circunstâncias que passamos. E nós vamos ser completamente controlados, governados, e nós vamos ser fruto das circunstâncias que vivemos. Por isso que você vê tantas pessoas perdidas na sua identidade. Por isso que há um ataque tão grande nos nossos adolescentes com relação à sua identidade. Porque os pais muitas vezes acham que é suficiente trazer o filho para dentro da igreja. Porque muitas vezes nós, como pais, achamos que o testemunho do Espírito Santo se dá ensinando a Bíblia. Ensinar a Bíblia é maravilhoso, todos nós devemos saber. Mas a experiência com o Espírito Santo não é uma experiência religiosa. O testemunho do Espírito Santo é fruto de uma vida simples, mas de uma vida que é genuína. E quando os nossos filhos são conduzidos a uma relação com o Espírito Santo vai testemunhar a eles a identidade eterna que eles têm, e isso vai alinhar a identidade de cada um deles. Quantos de vocês aqui conhecem adolescentes com problemas de identidade? Eu nunca vi nada igual. Eu me lembro da minha adolescência, poucos anos atrás, mas naquela época, pastor Eliana, a gente não via essa crise de identidade tão grande em adolescente. Você tinha problema como todo adolescente, mas crise de identidade porque existe uma pressão na sociedade, nos dias que nós vivemos, que está muito pesada, e nós temos uma responsabilidade de compreender nesse ano profético que existe um testemunho perfeito sendo edificado, primeiramente pelo Espírito Santo em nós. Você está aqui comigo?
Então, qual é o principal trabalho, ou o primeiro trabalho desse ano que nós precisamos avaliar? O trabalho do Espírito Santo testemunhando ao nosso espírito que nós somos filhos. O quanto dessa verdade cresceu dentro de você esse ano? Esse é o ponto que nós estamos. O quanto dessa verdade foi edificada em você ao longo desse ano? O quanto hoje a sua convicção do que é ser filho cresceu dentro de você esse ano? Sabe por quê? Porque a nossa grande luta, a nossa grande batalha não é externa, ela é interna. Você imagina, me acompanha aqui, que você nasceu, cresceu e foi influenciado por uma natureza adâmica que você herdou. Você nasceu com essa natureza adâmica que te faz se sentir rejeitado, porque a natureza adâmica, ela carrega rejeição por natureza, que te faz muitas vezes se sentir inadequado. Você herdou uma natureza que muitas vezes é insatisfeita com a vida, porque ela não tem senso de propósito. Você olha para as redes sociais e parece que está todo mundo feliz e você está triste, que está todo mundo bem e você está mal. E no meio dessa natureza que governa os teus pensamentos, que dita quem você é, de repente, no meio dessa situação, você tem um encontro com Jesus. Quantos se lembram do dia que se encontraram com Jesus? O dia que marcou a minha vida, o dia que transformou minha história. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava contando para o Caio e para a Maria esses dias. Eu estava numa igreja em Campinas, onde eu fazia faculdade. E eu frequentava um culto e estava tendo tipo de uma conferência. Eu fui 4 dias na conferência. Eu aceitei Jesus todos os dias só para confirmar mesmo, entendeu? Era uma igreja enorme. Quando faziam um apelo, eu saía lá do fundo, sozinho, não conhecia ninguém, e dobrava o meu joelho lá na frente. No segundo dia eu fiz de novo. No terceiro dia eu aceitei 4 vezes Jesus, só para ficar bem claro que eu estava aceitando mesmo. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Agora, a vida inteira sendo governado por um sistema de crenças, de um pensamento. De repente, você começa a ter um conflito interno, porque uma nova natureza, é a nova natureza de Cristo, ela tem algo que é intrínseco a ela, que é o governo. Aonde Cristo está, Ele estabelece governo. Agora, como que Ele vai governar num ambiente que já tem um governo estabelecido? Como que Cristo vai governar em mim, se a minha vida inteira vinha sendo governada por um sistema de pensamentos, que me dizia quem eu era, que me dizia o que eu podia e não podia? Você nunca vai falar em público, cristiano. Você é tímido demais para isso. E quantas outras coisas que me limitavam no meu sistema de crenças. E daí, de repente, uma nova natureza que começa a me revelar a minha identidade, quem de fato eu sou, antes da fundação do mundo, aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida, vai me desafiando a ser diferente do que eu era. Não, eu não sou fruto dessas circunstâncias, eu não sou o resultado dessa história, eu tenho uma outra identidade, eu tenho que viver de outra maneira. E daí uma luta começa a ser travada. Efésios capítulo 6, versículo 12 fala sobre essa luta. Não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades, os príncipes desse mundo das trevas, hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Irmãos, por muito tempo, quando eu li esses textos, a primeira imagem que me vinha na cabeça era de batalha espiritual, guerra contra demônio, brigar com os capeta. A maioria de nós, quando lê esse texto, pensa nisso. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando primeiro, ele não está falando de guerra, ele está falando de luta. E há uma diferença bem grande entre guerra e luta. A guerra é uma batalha travada em campo aberto. A guerra, ela não tem tempo para iniciar nem tempo para acabar.
A guerra não tem regra, vale tudo numa guerra. Uma luta não. Uma luta, a palavra luta tem a conotação de uma batalha esportiva, como se fosse uma arena, um ringue. Tem regras, tem juiz, tem hora para começar e hora para acabar. A palavra não fala que nós estamos numa guerra, mas que nós estamos numa luta. Ou seja, tem alguns parâmetros pré-estabelecidos dessa luta. E outra coisa interessante, a palavra luta utilizada na Bíblia, ela faz alusão a um tipo de luta como a do sumô. Vocês conhecem a luta de sumô? O Jefão já lutou muito sumô na vida, né? A pessoa tem que ter um porte físico como o do Jefão, assim, usa uma sunguinha bem esquisita, né? Você tem a sunguinha que você lutava ainda, Jefão, não? Vocês já viram luta de sumô, pelo menos na televisão? E do que se trata a luta de sumô? Não vou pedir para o Jefão demonstrar aqui para a gente, não. Aleluia. Vocês sabem do que se trata a luta de sumô? Ela tem uma demarcação tipo de um círculo, e os dois atletas, eles lutam por posição, quem consegue tirar o outro de dentro daquele círculo. Amém? Parece que vocês não gostaram da brincadeira com o Jefão. Me desculpa, Jefão. Os irmãos ficaram tristes. Eu acho que a minha mãe está mandando mensagem no WhatsApp pro povo. Não brinca com o Jefão, meu filho. A dona Claudete salva você e a Eliana. Mas a luta de sumô, irmãos, ela é uma ilustração bem clara do que é essa luta que o apóstolo Paulo diz, uma luta por posição. Porque quando nós estamos em Cristo, a luta que é travada não é uma guerra com o diabo, é uma luta nos pensamentos. Essas hostes, esses principados, são sistemas de pensamento que tentam trazer de volta à nossa memória aquilo que nós éramos. Então você está firmado em Cristo, essa nova natureza assumiu o governo. De repente, quando você vê, você começa a ter pensamento do teu passado. E qual que é a luta? Você resistir, você manter de fora aquela velha natureza para que ela não venha de novo querer exercer influência sobre você. Porque no novo pacto, as lutas importantes não são as externas, as lutas importantes são as que acontecem dentro de nós. O que você tem passado na tua vida que você imputa ser problemático? Suas dificuldades financeiras, seu problema com teus filhos, problema no teu casamento, problema de saúde. De fato são todas situações que nos atribulam, mas quando nós passamos por essas situações, de fato o que tem importância é o que está acontecendo dentro de nós em meio a essas situações. Como nós reagimos aos problemas externos, o que vai acontecendo, quem nós estamos nos tornando a partir dos conflitos que nós enfrentamos. Nós podemos nos tornar mais fortalecidos e mais maduros em Cristo, ou mais frágeis, dependendo do pensamento que nos governa, de qual a voz que nós ouvimos. E mais uma vez eu te pergunto, o quanto você avalia que até essa metade do ano, essa obra do Espírito Santo cresceu dentro de você, essa convicção do que é ser filho? Sabe por que é importante você fazer essa análise rápida, essa autoavaliação? Porque a partir do testemunho do Espírito Santo em nós, é isso que nos habilita a nos tornarmos testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, pode abrir a sua Bíblia. Atos 1, 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Para quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, olha que interessante. Qual que é a obra do Espírito Santo?
testemunhar ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo testemunha em nós, quando Ele opera em nós essa verdade, quando Ele afirma a nossa identidade eterna, Ele nos habilita a sermos testemunhas também. A partir da obra do Espírito Santo em nós, nós também nos tornamos testemunhas. Então, qual é o trabalho de Deus ao longo desse ano sobre nós, sonho de Deus? Edificar um testemunho perfeito. Primeiramente, entender que o Espírito Santo precisa deixar claro essa identidade em nós. Por quê? Porque a partir de uma identidade clara, nós seremos habilitados a sermos testemunhas. E a palavra testemunha, utilizada nas Escrituras, é a palavra martíria, que vem de mártir. E os mártires do novo pacto, os mártires desse tempo da modernidade do Evangelho, já não são mais pessoas que estão perdendo as suas cabeças, sendo decapitadas, mas são pessoas que estão dispostas a renunciar a sua vida para serem governadas completamente pela voz do Espírito Santo. Isso é ser um mártir. Morrer para as suas vontades, morrer para a sua reputação, morrer para a sua imagem diante das pessoas, morrer para a opinião dos outros, para que você possa viver a partir de um testemunho interior do Espírito. É isso que o Senhor está gerando em nós esses dias. O que te governa tem que ser uma voz interior. Você precisa aprender a ouvir o Espírito, testemunhando ao teu Espírito quem você é. Eu quero te fazer uma pergunta, porque muitos de vocês estão aqui assim: ah, apóstolo, eu já tenho testemunho no meu espírito que eu sou filho. Eu sei que eu sou filho. Então beleza, se você sabe que você é filho, ou se nessa noite o Espírito Santo está trazendo clareza para você da paternidade de Deus e do que é ser filho, então vamos para o segundo passo: ser-me-eis minhas testemunhas. E eu te pergunto, a quantas pessoas você testemunhou de Cristo esse ano? Quantas vezes você veio ao culto acompanhado por alguém que você evangelizou? Um dos grandes problemas e equívocos de uma igreja que compreende a realidade dos 5 ministérios é que parece que a gente transfere tarefas para algum ministério específico. A responsabilidade de estabelecer fundamento é dos apóstolos, a responsabilidade de profetizar é dos profetas, a responsabilidade de cuidar de gente é dos pastores, e a responsabilidade de evangelizar é dos evangelistas. Isso é uma mentira. Nós somos um corpo, nós temos uma identidade na nossa movimentação, mas nós nos movemos em todas as graças ministeriais. Quando é necessário profetizar, eu profetizo. Quando é necessário cuidar de gente, eu cuido de gente. Porque a vida do Espírito em mim me habilita a me mover por todas essas graças. Agora, o evangelismo, o ID, é algo que está sobre todos nós. E nós começamos a nos tornar acomodados num evangelho que a gente só vem ao culto para receber, que a gente só vem ao culto para ouvir uma palavra. A gente parou de pensar nas pessoas que nos rodeiam. É muito confortável. Eu venho à igreja, eu já conheço todo mundo, eu já tenho meu círculo de amizades, eu ouço a pessoa que vai ministrar. Mas nós muitas vezes não temos a capacidade de convidar um familiar que está precisando, uma mãe, um pai, um parente, um tio, um amigo, um primo, o patrão, o amigo da escola. Você sabe que a pessoa está precisando, mas você não testemunha de Cristo. E a presença do Espírito Santo em você não é só para você ficar orando em línguas e sapateando, não é para você chorar no culto e levantar sua mão, é para que você seja testemunha aonde quer que você esteja. Se um dia eu fui alcançado porque alguém teve a ousadia de testemunhar de Cristo na minha vida. E no meu caso foi muita ousadia. Eu era estagiário de engenharia numa obra em Campinas, e um servente que mal sabia ler e escrever testemunhou do que Cristo tinha feito na vida dele para mim. Eu me lembro até hoje o jeito que ele falava: doutor, Cristo mudou minha vida. E ele ria e falava assim: e ele vai mudar a tua, hein? E passava. E eu olhava para aquele cara e falava: que cara chato, meu.
eu não entendia a linguagem dele. O pessoal zoava muito ele na obra, trancavam ele no almoxarifado, abriam revista de mulher pelada assim, e daí ele saía correndo, eu via ele passando em frente ao escritório e falava assim: misericórdia, misericórdia. E eu falava: o que é esse vocabulário desse cara que eu nem entendia? A linguagem do crente é esquisita quando você está no mundo. Eu falei: o que é misericórdia? Os caras mostraram uma foto de uma mulher, o cara sai falando misericórdia, e esse carinha esquisito passava por mim e falava assim: ó, Cristo mudou minha vida, seu Cristiano, vai mudar a sua também. Até que um dia ele pegou um pedaço de saco de cimento, escreveu tudo errado com um lápis de carpinteiro, um texto de Romanos, e falou assim: ó, o Senhor me mandou dar essa palavra para você. Aquele servente de pedreiro não sabia que ele estava transformando a minha vida para todo sempre, que ele estava evangelizando alguém que um dia poderia estar falando do evangelho para uma multidão de gente, porque ele teve a ousadia de testemunhar. Sabe qual é a nossa desculpa? Sabe por que a gente não fala de Jesus para ninguém? A gente fala assim: ah, eu não estou pronto ainda. É ou não é? Ah, faz pouco tempo que eu estou vindo na igreja, eu não estou pronto ainda para falar de Jesus. Eu amo Jesus, até queria que a minha família, meus amigos fossem salvos, mas eu não sei como falar. Tem gente que fala assim, ó, tem de tudo, né? As desculpas são indo. Tem gente que fala assim: ah, eu ainda não fui batizado. Como se você só pudesse testemunhar de Cristo depois de ser batizado. E tem os que falam assim: eu não tenho conhecimento bíblico, apóstolo. Irmãos, eu fui alcançado por Jesus com um versículo que eu tive que decifrar o que estava escrito num saco de cimento, uns garranchos, tudo errado. Eu cheguei no apartamento que eu morava com mais 2 amigos em Campinas, morrendo de vergonha, porque eu ia pegar uma Bíblia que estava escondida embaixo da minha cama, eu não queria que eles vissem. E eu entrei no banheiro e me tranquei para ler escondido o que era aquele versículo que o esquisito do Renatinho lá, que era o servente da obra, pediu para eu ler. Quando eu li aquele versículo, quando Deus quer falar com alguém, meu irmão, eu comecei a chorar no banheiro daquele apartamento, e parece que o Senhor aparecia diante de mim. Eu fiquei inteirinho arrepiado, me comecei a sentir um medo. Eu falei: eu acho que se eu abrir o olho eu vou ver Jesus aqui, porque a presença era tão real, um versículo tão simples. Sabe qual é o versículo que ele me passou? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse versículo mudou minha vida. Sabe por quê? Porque eu vinha de um histórico, que eu era um bom filho, eu não usava drogas, eu era um bom aluno, eu cumpria com as minhas obrigações, eu não me achava um pecador. Quando aquele texto fala assim: todos pecaram, eu vi que Deus estava me incluindo na roda dos pecadores, e eu vi que eu necessitava ser perdoado para ser alcançado por Jesus. A ousadia de um servente de pedreiro transformou minha história. Por que você não testemunha de Cristo? Olha a realidade do que nós vivemos nessa casa. Quantas pessoas você convidou a vir para a igreja esse ano? Você acha que esse testemunho perfeito que Deus está edificando é para quê? É para quê? É para que os apóstolos venham pregar? Para que os evangelistas saiam para evangelizar? Não, é para que você se torne um testemunha de Cristo aonde você estiver. Eu quero te ajudar nessa noite. Quantos querem ser ajudados a dar um testemunho? Eu quero te ajudar. O que eu vou te falar nessa noite vai te capacitar a dar um testemunho da tua vida em 1 minuto, em 10 minutos ou em 1 hora. Se você estiver num elevador, você vai ser capaz de dar testemunho. Do 1º ao 10º andar, você é capaz de falar do testemunho de Cristo para a vida de alguém que entrou com você no elevador. Se você pegar um Uber, em 5 minutos você testemunha para o Uber daquilo que Cristo fez na sua vida. E se te pedirem
no departamento de adolescentes, no departamento de jovens, no ambiente de família, numa oração de fim de ano. Dá o teu testemunho. Você pode dar o testemunho também em 1 hora. Existem 4 pontos básicos para que nós testemunhemos de Cristo. A base principal é que o Espírito Santo tenha testemunhado em nós que nós somos filhos de Deus. A partir daí, eu posso pegar um exemplo que o apóstolo Paulo nos dá nas Escrituras, em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, Paulo tinha tido uma experiência de conversão poderosíssima, e ele então é levado ao rei Agripa, sendo acusado de produzir confusão no meio dos romanos, dos judeus, por onde ele passava. E ele foi ser julgado, Max, lá pelo rei Agripa. E ele chega diante do rei Agripa, em Atos 26:1. Então o rei Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. O que Deus está nos falando nessa noite é que a partir de hoje você tem permissão para falar a respeito do que Cristo fez na sua vida. Amém? Então imagina que Deus autorizou através de um rei a Paulo falar. Você está autorizado a falar. Bom, se eu estou autorizado a falar, por onde eu começo? Por quem eu sou. Atos 26:4 diz assim: todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Qual a parte básica de um testemunho? Quem é você? Você encontrou o cara do Uber, você está com um amigo na escola, você está numa reunião de trabalho. Olha, eu sou lá de Taubaté, eu sou lá do Parque Três Marias, o pessoal lá me conhece. Eu sou lá da Vila São Geraldo, eu fui criado em Tremembé, filho de fulano de tal, filho de fulano de tal. Estudei engenharia, me formei engenheiro, moro lá naquela cidade, sou casado. Você vai falar quem você é. Paulo fala assim, ó: todos os judeus sabem como eu tenho vivido desde pequeno, na minha terra natal como em Jerusalém. É difícil fazer isso? Sim ou não? Não. Então vamos para o próximo ponto. Segundo ponto, Atos 26:9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. O segundo ponto, Paulo fala da sua oposição ao Evangelho. Hein, Clóvis? Qual era a oposição? Você tem testemunho para dar para um monte de gente. Tem um monte de gente aguardando o teu testemunho. Então primeiro você se apresenta. Eu ia lá no Vale do Sol, era moleque, adolescente, nem vou falar as coisas que você gostava de fazer, não vem ao caso. Mas conhecia o Kiko desde adolescente. E daí você vai chegar no segundo ponto. Paulo tinha um segundo ponto que era: eu me opunha ao Evangelho, eu perseguia Jesus. Qual era a tua oposição? Eu não gostava do Evangelho, meu negócio era macumba. Era o teu caso. E por que você não gostava do Evangelho? Qual que era a tua resistência? Qual que era a tua oposição? Isso faz parte de um testemunho, irmãos. Por que nós resistíamos ao Evangelho antes de chegar ao Evangelho? E Paulo fala isso: eu era um perseguidor, eu me opunha ao nome de Jesus. É difícil falar qual era a tua resistência ao Evangelho antes? Sim ou não? Você pode até falar assim: eu fui criado dentro da igreja. Porque você pode falar: eu não tinha resistência ao Evangelho. Não tinha entre aspas, porque você era criado dentro da igreja, mas você aprontava dentro da igreja. Você não tinha um testemunho do Espírito Santo dentro de você. Você não tinha uma fé genuína, você estava no vácuo dos teus pais. E daí você desenrola. Você pode falar isso em 10 segundos ou em 15 minutos, dependendo do tempo que você tiver. Mas daí a gente vai para o terceiro ponto. Depois de você falar quem é, qual era a tua resistência ao Evangelho, você chega no terceiro ponto: como que você conheceu Jesus? Essa pedagogia, essa didática está descrita no testemunho de Paulo ao rei Agripa. Eu não estou inventando a pólvora aqui. No ponto 3 ele fala assim, versículo 26, capítulo 26, versículo 14: todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E resiste ao aguilhão que só te trará dor. Paulo fala
que aquele que ele perseguia um dia se encontra com ele, e ele descreve como foi esse encontro. Se eu estivesse dando o meu testemunho, eu teria que contar essa história do Renatinho do Servente da Obra. Apóstolo, você não gostava do evangelho? Não, nem do evangelho, nem de crente. Então foi como você teve um encontro com Jesus. Um dia eu estava numa obra, um rapaz falou para mim de Jesus, eu achei muito esquisito, muito estranho, mas resolvi ler. Quando eu fui ler as escrituras, algo aconteceu dentro de mim e eu tive uma experiência real com Cristo. Essa é a minha história. Qual é a tua? Como foi o teu encontro pessoal com Jesus? Como foi o dia em que os teus olhos se abriram? E daí Paulo caminha para o quarto ponto: o comissionamento de Jesus depois que ele se encontrou com Paulo. Capítulo 26, versículos 17 e 18. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está falando para um rei aquilo que ele ouviu de Jesus. Olha, rei Agripa, o negócio é o seguinte: eu sou lá de Jerusalém, a galera toda lá me conhece, eu me opunha ao evangelho. Um dia eu estava caminhando, tive uma experiência com Jesus, apareceu uma luz, eu ouvi uma voz, e depois daquela experiência ele me comissionou a anunciar o evangelho aos gentios. Essa é a minha história. Eu falei o testemunho de Paulo para vocês em 15 segundos. É difícil você fazer isso dentro de um Uber, dentro de um ônibus, dentro de um táxi, no seu ambiente de trabalho? É difícil. Por que nós não fazemos? Por que nós nos calamos? Por que nós nos tornamos tão egoístas que a gente acha que o evangelho só serve para atender aos nossos interesses? Não, nós estamos no ano de edificar um testemunho perfeito, e de repente você pode estar falando assim: apóstolo, mas eu vou testemunhar do quê? Em meio a tantas lutas que eu tenho enfrentado. Sabe por que eu fico quieto? Porque eu venho à igreja para ouvir uma palavra de consolo em meio a dias de tanta dor. Amém, meu irmão? Eu sei o que você está passando, porque eu também enfrento as minhas dores. Mas o fato de nós enfrentar dores não nos impede de testemunhar do que Cristo tem feito em nossa vida. E daí você pode me dizer: mas aparentemente eu não estou vendo nada, são só problemas. Você tem um grande testemunho. Sabe por quê? Porque você está de pé em meio a tantos problemas. As pessoas estão cansadas de super-heróis gospel. Pode ser que o testemunho seu, falando para alguém da tua dor: olha, eu passei por um divórcio, olha, eu perdi um ente querido, olha, eu enfrentei uma enfermidade, olha, eu passei tantos desafios, mas o Cristo a quem eu entreguei a minha vida tem me sustentado. Quando eu falo de testemunhar de Cristo, eu não estou falando só de você testemunhar a vitória, não. Eu estou falando dessa vida que nos sustenta, e todos nós temos que testemunhar. Esse é um ano de edificar um testemunho perfeito. E um testemunho não é perfeito a partir da nossa perfeição. Ele é perfeito a partir da obra do Espírito Santo em nós, que é perfeita. Agora eu quero te falar uma coisa, meus irmãos. Estou caminhando já para o fim. Você vai sair daqui hoje tendo algumas reflexões. A primeira delas é se de fato o Espírito Santo tem testemunhado ao teu espírito de que você é filho. Essa identidade tem que estar firmada. E essa identidade tem que estar firmada para que você saiba e saia daqui sabendo que você precisa também testemunhar. O Espírito Santo testemunha em nós para que nos torne testemunhas. Nós não podemos chegar ao final desse ano continuando com uma fé infrutífera, que não compartilha do amor, que não testemunha de Cristo para ninguém. Nós não podemos mais seguir desse jeito.
Por isso, a palavra profética que o Senhor nos deu antes do culto dessa noite, nos avisava, a palavra hoje é como uma espada, como uma lança que penetra dentro de você, e te fala, saia da sua zona de conforto, abre a tua boca e testemunha. Nós não temos direito a nos calar por vergonha, timidez, por comodismo. Nós temos um testemunho que está sendo construído em nós, e nós precisamos abrir as nossas bocas. E agora tem algo importante para que nós possamos sair para testemunhar. João capítulo 20, versículos do 19 ao 23. Eu li esse texto quando eu ministrei na conferência Instrumentos de Justiça no painel Economia. Esse é um texto que Deus tem falado comigo já faz alguns dias, ele é muito especial. É a primícia da aparição de Jesus aos seus discípulos depois da ressurreição. E a primícia na Bíblia, ela vem acompanhada de uma regra teológica que se chama a lei da primeira menção. Todas as vezes que a Bíblia tem a primeira menção de algum assunto, nós devemos colocar os nossos olhos atentos a isso. Porque a lei da primeira menção, ela carrega um princípio de primícia. Ali sempre tem um fundamento escondido que desenrola muitos outros assuntos. E como aqui é a primeira aparição de Jesus depois da ressurreição aos seus discípulos juntos, reunidos, nós entendemos que Jesus está aqui trazendo um fundamento com relação ao seu corpo ressuscitado. Qual é o corpo ressuscitado de Jesus hoje sobre a face da terra? Repita mais alto. Qual é o corpo ressuscitado de Cristo hoje sobre a face da terra? Somos nós, eu e você, a igreja. Então, quando você vê Jesus falando aqui do que está acontecendo com o seu corpo, isso não é simplesmente um fantasma atravessando parede. Ele está falando do poder da igreja que não está preso a estruturas desse mundo. Esse é o poder da ressurreição. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se colocou no meio deles e disse: a paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram, e os discípulos ao verem o Senhor, e disse-lhes, pois Jesus outra vez, a paz seja convosco. Agora preste atenção, porque Jesus está dando um fundamento. No novo pacto, o invisível é superior ao visível. No novo pacto, a ressurreição nos habilita a não estar preso às estruturas desse mundo. O corpo de Cristo ressuscitado, a igreja, não está presa a quatro paredes. Agora, Jesus vai e fala uma palavra que é muito poderosa. Assim como, guarde essa palavra, grife essa palavra, anote essa palavra, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todo envio, preste atenção aqui, toda a igreja apostólica, ela nasce de um envio. E muitas pessoas estão transformando o envio em uma atitude mecânica, não entendem o que é envio. Todo envio tem um assim como. O envio apostólico, ele nasce desse assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Não é qualquer envio. O envio que nos comissiona, que nos habilita, é o envio nos moldes de que Jesus foi enviado e que enviou. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E daí olha o que acontece na sequência. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Por quê? Porque quem nos habilita a ser testemunhas? O Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, serão perdoados. Se retiverem, serão retidos. Jesus vem, demonstra o poder do corpo ressuscitado que é a igreja, sopra sobre eles o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode produzir em nós a capacidade de nos tornarmos testemunhas, e fala assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, para que nós possamos testemunhar, nós precisamos ser enviados. Como? Do mesmo modo, do mesmo protocolo do envio de Jesus. Qual é o protocolo do envio de Jesus? Eu vou repetir
eu vou explicar rapidamente quais são os princípios de um protocolo de envio. Primeiro, todo envio nasce de um pai para um filho. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo é nos revelar a nossa identidade de filho como pai. Um filho aprende que ele só avança através do envio de um pai. Então não existe envio de irmão, não existe envio de amigo. Todo envio tem um assim como o pai me enviou, eu também vos envio. O envio é de um pai para um filho. Por que Deus está restaurando o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos? Porque só filhos que estão restaurados ao coração do pai podem ser enviados por um pai. E se você não é enviado por um pai, você não está habilitado a fazer o que você faz. O reino de Deus não nasce nada em nós mesmos. Tudo que nós fazemos nasce de um envio. Amém? Segundo ponto, do assim como de Jesus. Todo enviado pelo Pai carrega a mesma mensagem do Pai. Sabe por quê que Deus enviou Jesus como seu filho sobre a face da terra? Porque Ele sabia que Jesus não chegaria aqui e falaria assim: ó galera, o negócio é o seguinte, eu sou filho de Deus, Ele existe mesmo, meu Pai está lá. Ele me pediu para falar, mas eu penso um pouco diferente dele, deixa eu falar para vocês o que eu penso, e deixa um pouco a mensagem do meu Pai meio de lado. Jesus falaria isso? Sabe por que o Pai enviou o Filho? Porque a mensagem que o Filho porta é a mesma mensagem do Pai. Eu vejo hoje pessoas buscando envio, Eliana, simplesmente para fazerem sua vontade. O que te torna filho não é andar ao lado de um pai, é portar a mesma mensagem do pai. As pessoas buscam envio simplesmente para validar a sua visão egoísta da vida. O envio, ele nasce de um pai e ele carrega a mesma mensagem de um pai. O enviado, ele tem a mesma manifestação que o pai. A presença de Jesus sobre a face da terra manifestava a mesma realidade que o Pai manifestava no céu. Por isso ele podia dizer, assim na terra como no céu. A mesma realidade espiritual era manifestada por Jesus. Eu me recordo de algo que foi muito marcante na minha vida. Eu falei sobre isso esses dias. Uma vez que eu fui ministrar numa conferência na Colômbia, e que Deus produziu algo incrível. A Camila estava lá, tinha um monte de gente, a Cris estava lá, e quando acabou aquela conferência, muitos dos preletores que estavam naquela conferência estavam no chão chorando. Foi um reteté que Deus fez no lugar, e eu tinha acabado de ministrar a palavra. Quando eu desci, os pastores ali de Medellín vieram falar comigo, e queriam me convidar para pregar nas igrejas locais. E quando eles estavam falando comigo ali, falaram assim: apóstolo, que palavra tremenda, de onde que você é? E você poderia ministrar na minha igreja final de semana e tal. E eu naquela roda conversando com os pastores, de repente eu vejo o apóstolo L vindo lá do fundo daquele hotel, um hotel super chique, bonito em Medellín. Não lembro qual que era o hotel, se era Hilton, Hyatt, alguma coisa. Eu sei que veio vendo o apóstolo L andando lá do fundo de calça jeans, chinelo e camisa do Rugido do Leão, numa conferência onde todos estavam de terno, gravata, sapato, alinhado. Daí chega aquela figura estranha, de chinelo, camiseta, e eu parei a conversa e falei para eles: o meu pai está vindo ali. E daí todo mundo olhou, falou: uau, você que é o pai do apóstolo Cristiano, e você não vai ministrar na conferência? E o apóstolo L solta aquelas frases dele que são incríveis, né? Curto, grosso e marcante. Eu já preguei. Daí eles olharam: você já pregou? Um olhava para o outro, tipo assim: que horas que ele pregou que a gente não viu? Ele falou assim: todas as vezes que um filho meu prega, eu estou pregando através da vida deles. Eu não preciso criar o meu próprio ministério, eu não preciso construir algo diferente. Se eu tenho um pai, eu carrego e porto a mesma mensagem que ele. Você quer ser filho?
Você quer o testemunho do Espírito, ao seu Espírito que você é filho? Carregue a mesma mensagem que Deus tem dado a esse lugar. Ser enviado é mais do que pedir a bênção para fazer algo, meu irmão. Ser enviado é ser portador da mesma mensagem, da mesma vida, do mesmo Espírito, da mesma palavra. E por último, é caminhar no mesmo propósito. Se eu tenho um pai na fé, o meu propósito não pode ser diferente do dele. Nós não somos um povo repleto de propósitos individuais. Nós fazemos parte de um propósito eterno de Deus que abraça todas as nossas vidas. Abraão é o símbolo disso como pai da fé. Uma figura paterna. Representa o governo de um pai, mas que reconhece o sacerdócio de outro pai e se sujeita a alguém como Melquisedeque. Nós somos pais que sabemos nos sujeitar a outros pais. O apóstolo Eli é um pai que emancipa seus filhos, que reconhece a autoridade que os filhos portam. Nós de fato somos uma casa paterna. E é muito diferente a figura de um Abraão, que reconhece a paternidade de Melquisedeque, mesmo sendo pai de nações, do que um Ló, que caminhava o tempo inteiro com ele, mas não sabia ser filho. Não, eu volto a te dizer, o que te habilita a ser filho é o testemunho do Espírito, não é caminhar junto. Ló caminhava com Abraão, mas ele não sabia ser filho. Foi através do incesto das filhas de Ló que nasce, que dá origem a um povo sobre a face da terra que se chama Moabitas. Sabe o que significa Moabe? A palavra essa expressão significa quem. E Abi vem de Aba, de pai. Moabe significa quem precisa de pai. Os moabitas, filhos, descendentes de Ló, eles dão a luz sobre a face da terra a um povo que fala assim: eu posso tirar a semente do meu pai, mas não preciso dele. Eu posso caminhar sobre a face da terra, mas quem precisa de pai? Existe uma diferença dos moabitas, da natureza que eles portavam e da natureza que Abraão compartilhou com os hebreus. Um povo entendia o poder de envio de um pai, e o outro caminhava como se fossem desgovernados. Ninguém dá pitaco na minha vida. Quem precisa de pai? Em qual classe de pessoas você quer se enquadrar nessa noite? Se nós estamos num ano de edificar um testemunho perfeito, e eu quero agora recapitular o que nós falamos. Primeiro, temos que ter a nossa identidade confirmada pelo Espírito. É o Espírito Santo que testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Com essa identidade formada, então, como disse Jesus aos discípulos: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E assim como o Pai me enviou, eu também enviarei a vocês, para que vocês possam ser testemunhas. O que nos torna testemunhas é o Espírito Santo em nós. E hoje nós estamos saindo daqui com uma responsabilidade. Nós não podemos mais nos calar. Agora, se para que nós possamos sair, dar frutos e sermos testemunhos perfeitos, nós precisamos de um envio, eu quero orar nessa noite te enviando para essa nova estação. Amém? Eu quero te enviar, e a partir de hoje Deus te dará ousadia para abrir a sua boca e compartilhar e testemunhar do que Cristo tem feito na tua vida. Quantos creem e recebem essa palavra? A partir da semana que vem você está desafiado a vir mal acompanhado para o culto. Convide alguém que já falaram para você: não anda junto daquilo ali que não vale nada. Não vale nada para caminhar junto, mas para trazer para a igreja vale. A partir da semana que vem você tem um desafio de não passar uma semana sem testemunhar de Cristo para a vida de alguém. Amém? Se coloque de pé. Feche teus olhos. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar
para que o Espírito Santo afirme a tua identidade de filho, te revele com clareza o que é ser filho. E quero orar para que você saia daqui e possa dar frutos, que você possa sair daqui como uma testemunha do que Cristo tem feito em sua vida. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que fazer a obra de Deus é cantar no louvor, é pregar aqui no púlpito. A gente acha que contribuir com o reino de Deus é ter uma função na igreja. Você não precisa de cargo para se tornar uma testemunha. Agora você precisa da ousadia do Espírito para entender a responsabilidade que está sobre nós, de não nos calar. Olha, se até hoje você tem caminhado em silêncio com a tua fé, o nível de responsabilidade sua a partir de hoje aumenta, porque a partir de hoje você não tem mais desculpas para falar assim: ah, mas eu não tenho base bíblica para testemunhar, ah, mas eu não fui batizado, ah, mas... Hoje o Senhor jogou por terra todas as nossas desculpas. Por quê? Porque esse é um ano de edificar um testemunho perfeito. O Senhor me falava no culto da manhã que Deus está nos fazendo entrar numa nova dimensão de crescimento. E sabe como o Evangelho vai crescer sobre essa cidade? Sabe como pessoas vão ser salvas em Taubaté? Através da tua vida, através do teu testemunho. E eu quero profetizar que dezenas e centenas de pessoas se converterão nessa cidade através da sua vida. Que essa igreja não terá mais lugares em pouco tempo, pelas pessoas que você vai alcançar, através do teu testemunho, do que Cristo tem feito em tua vida. Levante suas mãos. Senhor, nessa noite, Pai amado, como casa apostólica, eu envio cada um dos meus irmãos, filhos dessa casa paterna, para esse tempo, para que sejam testemunhas fiéis, Pai amado, e que o Teu Espírito Santo reafirme em nós a nossa identidade de filho. Pai amado, completa essa obra em nós, que o Teu Espírito testemunhe ao nosso espírito que somos filhos. Pai amado, nos conecta à nossa memória eterna, nos conecta à nossa identidade eterna, nos habilita a caminhar além das circunstâncias. Pai amado, e eu quero profetizar que nessa noite, muitos que entraram aqui intimidados, muitos que nunca abriram a sua boca, a partir de hoje terão a ousadia do Espírito para testemunhar de Cristo. Eu declaro que empresas serão transformadas, que escolas serão transformadas, que universidades serão impactadas, Pai amado, pelo testemunho da vida dos Teus filhos. Que a vida de Cristo seja manifesta através de cada um deles, e que uma grande transformação comece a acontecer, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aplauda ao Senhor. Aleluia. Em 2021, o perfeito será visto em você.